Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos gravar nesse momento nossa aula 2, que ficou pendente, para nossa aula de diaconia no núcleo da Betânia, certo? Vamos estudar hoje alguns assuntos importantes. Não vou me alongar muito, essa aula no máximo vai durar 59 minutos, uma hora no máximo, talvez, olhe lá. Vamos estudar sobre algumas coisas relevantes, certo? Qualquer dúvida que ficar para os irmãos, pode levar na próxima segunda-feira, que assim que possível eu darei um jeito de trazer esclarecimento para os irmãos a respeito das suas dúvidas, certo? Isso, ok. Nós vamos continuar, irmãos, a partir do capítulo 2, Teologia Bíblica da Diaconia, certo? Página 15. Ok, irmãos? Os irmãos que têm seus livros, por gentileza, tomem posse dos seus livros e nos acompanhem. Enquanto a gente vai aqui falando dos assuntos, abordando os temas, os irmãos, por gentileza, peguem seus livros e nos acompanhem. Vamos fazer uma oração para a gente começar nesse momento? Então, oremos. Pai querido e Pai amado, muito obrigado por essa tarde, por esse momento. Eu estou de tarde, mas pelo horário que o meu irmão está conseguindo ver essa aula, abençoe e recompensa em nome de Jesus, que nós tenhamos um momento, um tempo de qualidade e crescimento. É o que nós te pedimos nesse momento, em nome de Jesus. Abençoa as nossas vidas. Amém. Meu irmão, Teologia Bíblica da Diaconia significa o estudo sistemático do serviço ao longo da narrativa bíblica, certo? A gente ainda tem essa ideia de diaconia enquanto serviço, não um cargo ou ministério. É um ministério, né, que é o ministério do serviço, mas num sentido mais de ministério, não de cargo, certo? No hebraico, Ebed significa servo, escravo, e ocorre por 760 vezes no Antigo Testamento. Já na Septuaginta, ou no Novo Testamento grego, a palavra servo é traduzida por doulos, como a gente já estudou na nossa primeira lição, na nossa primeira aula, certo? Se você ver aqui, tem as classificações aqui das palavras para servo, né? Dentre eles está aqui a douleia, né? Que vem do doulos, é o doulos que a gente está comentando agora. A respeito dos doulos, irmãos, pensamos o seguinte: significa escravo e criado. A teologia bíblica da diaconia se trata de um ramo da teologia prática, pois trabalha a aplicação que fazemos em comunidade, aquilo que se aprende por meio de estudos da palavra desde os tempos mais remotos. O homem exerceu o serviço como uma da forma de buscar a Deus. Ou seja, o que isso aqui significa, irmãos? Que a diaconia, a matéria diaconia, ela tem a sua parte teórica, certo? Mas ela está dentro do ramo da teologia prática, ou seja, a gente vai pensar sobre as nossas práticas, sobre o serviço, sobre como o coração cristão tem que estar voltado para o servir a Deus e como historicamente isso, irmãos, esteve presente na igreja. A igreja sempre teve o pensamento de que o serviço a Deus é uma das formas de adorá-lo. Quando você prega, quando você evangeliza, quando você cuida da igreja, quando você cuida do templo, quando você cuida da obra de Deus, e isso é uma forma de adoração, certo, irmãos? Eu creio que isso ficou bem claro para os irmãos. Ele diz o seguinte: você foi moldado por Deus para servir na comunidade eclesial. O serviço é a justificativa de um servo, ou seja, para que um servo existe? Ele existe para servir, irmãos.
né? Então, quando o servo ele reivindica algum tipo de reconhecimento necessário para a sua existência, ele está anulando a sua própria razão de existir, porque a razão do servo existir é o serviço, certo? Ele está ali para servir. O reconhecimento ele é algo voluntário do Senhor, que dá ou não dá, mas o servo ele existe para servir, tanto que ele se chama servo. E é uma honra, né? É uma alegria ser servo de Deus, irmão. É uma coisa que jamais mereceríamos pelas nossas próprias capacidades, pelo nosso próprio esforço. Se alguém acha que Deus tem o privilégio de nós sermos seus servos, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se nós não fôssemos servos de Deus, o que seríamos? Para onde estaríamos caminhando? Qual é a direção, irmãos, que a gente estaria caminhando se a gente não fosse servo de Deus? Estaríamos em direção ao inferno. É pesado. É pesado. Mas é a verdade. Essa é a verdade absoluta que ninguém pode mudar. Se não fosse por Jesus Cristo, eu e você estaríamos caminhando para o inferno. Então, ser servo de Deus, servi-lo, servir a igreja, servir a obra, é uma honra, irmão. É um privilégio. Não deixe nada fazer você pensar diferente disso. Não trabalhe para o homem, não trabalhe para o pastor, não trabalhe para o grupo de jovens, não trabalhe para eles, irmãos. Trabalhe para Deus. O dono da obra, irmão, não são os pastores, não são os grupos. O dono da obra é Deus. Se você trabalha para o homem, você vai se decepcionar. É natural do homem esquecer. Está intrínseco à sua existência o esquecer. O ser humano esquece. O ser humano é ingrato. O ser humano é desleal. Quando você trabalha para o homem, você se decepciona, inclusive pessoas que servem a Deus. Não tem um ser humano que está isento do erro, da falha, do esquecer. Não tem, irmão. Então, quando você tem a mentalidade de fazer para ser reconhecido e visto pelo homem, eu te garanto, você vai se decepcionar. É uma tristeza que você vai viver. Eu gostaria de falar diferente, irmão, mas não tem algo diferente para falar. Essa é a verdade, certo? Então trabalhe para Deus. Quando você fazer alguma coisa para a obra de Deus, para o reino de Deus, faça sem esperar do homem, faça sem esperar nada. Que quando vem é lucro, é bênção, é graça de Deus, é coisa linda. Mas se você cria uma expectativa de que tem que vir a sua recompensa pelo que você está fazendo, você vai se decepcionar. Então não tenha a mente de querer ser abençoado. Tenha a mente de querer abençoar. Sabe por quê? Que a palavra fala, aquele que tem lhe será dado. O que pensa que tem, até o que não tem, lhe será tirado. É melhor abençoar do que ser abençoado. Então deseje abençoar e Deus vai encontrar em você um coração de que abençoe. Eu vou investir naquele ali, porque eu posso contar com ele quando eu quiser alcançar um ou outro, quando eu quiser abençoar. Eu posso usar ele como canal para chegar a pessoas, para chegar a igrejas, para chegar a obra. Então, meu querido, ouça o que eu estou falando para você nesse momento. Deseje abençoar. Amém? Seguindo aqui, seja servo, irmão, seja servo. E assim nos colocamos na posição de servos do próximo, do nosso semelhante. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5. Gálatas capítulo 5, verso 13. Servimos uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, com bons como bons despenseiros da uniforme graça de Deus. Então, o cristão, o servo de Deus, o salvo, ele serve seu irmão. Não porque o seu irmão merece, ou porque ele quer algo do irmão dele. Ele serve porque ele foi servido por Cristo. Quando a gente serve nosso irmão, a gente serve, mas primeiro a gente foi servido pela cruz, pelo Evangelho, que nos deu vida, que nos deu graça, certo?
Então, Cristo nos concedeu dons, talentos e ministério com o objetivo de que a gente sirva, não de que a gente seja servido. O próprio Cristo deixou o exemplo, irmão. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Quem é eu e você para querer ser servido pela igreja se o próprio Cristo veio servi-la? Expressões do servo. Os conceitos acerca do serviço são de natureza religiosa, mas também existe referência ao serviço meramente secular, né? Serviço secular. O serviço secular pode ser definido como todo e qualquer serviço efetuado dentro do mais variado segmento da vida humana, como o doméstico, o militar, o empregatício e outros, né? Jacó trabalhou para Labão, certo? José serviu a Faraó, né? Nós temos serviço militar em Números, capítulo 4, versículo 30. Serviços domésticos, Marta servia a mesa, certo? A sogra de Pedro serviu a mesa para o povo que estava ali, né? E tem um serviço ritual. O serviço ritual pode ser efetuado como ato de adoração vinculado ao sacerdócio, tabernáculo, altar e ao templo, podendo ser compreendido como o serviço prestado dentro de um ritual religioso e é considerada a mais antiga ação de serviço religioso. Verifique as exemplificações que seguem, né? Moisés instituiu a Páscoa como serviço memorial. Moisés consagrou os levitas para servirem, para fazer serviço, né? Dos levitas precedem os sacerdotes responsáveis pela tenda da congregação. Esse é o serviço ritualístico. Nós temos o serviço espiritual, né? O que engloba a questão do serviço espiritual, né? Na medida em que a revelação divina foi progredindo, o serviço foi adquirindo um sentido novo, né? Não é mais ritualista, né? Voltando-se mais para os anseios da comunidade numa dimensão horizontal, certo? Isto é, de homem para homem, recebemos de Deus e compartilhamos entre nós. Essa é a ideia, meu irmão. A tríplice missão da igreja de evangelizar, discipular e ensinar foi comissionada por Deus, né? Quando a gente evangeliza, discipula e ensina, a gente não evangeliza Deus, a gente não discipula Deus, a gente não ensina Deus. Certo, irmãos? A gente evangeliza os nossos irmãos, nossos semelhantes. Assim como também, irmãos, a gente discipula e ensina os nossos semelhantes. É essa a ideia que é horizontal, é de homem para homem. A gente primeiro recebe a graça divina e depois compartilha entre nós. Desse modo, Jesus estabeleceu exemplos a serem seguidos por seus discípulos. João capítulo 12, verso 26. Este incluía o evangelho e a ação da misericórdia, sendo este o segredo do serviço ensinado por Cristo, né? Então, quando a gente vai fazer a obra de Deus, irmão, a gente precisa exercer misericórdia. Por que a gente precisa exercer misericórdia? A gente precisa exercer misericórdia porque o que nos sustenta é a misericórdia. Por que a gente tem que perdoar incondicionalmente? Porque o que nos sustenta é o perdão que recebemos. O que a gente oferece para as outras pessoas no que se refere a evangelizar? A gente oferece aquilo que a gente recebeu primeiro: perdão, misericórdia, graça, vida. Então, como a gente recebeu essas coisas, então a gente vai oferecer essas coisas para os nossos semelhantes. Amém? E isso, irmãos, é o que a gente entende por serviço espiritual. E agora a gente chega à ideia de divisões do serviço espiritual. Esta dimensão deve ser tanto vertical, partindo do homem para com Deus, né? Como horizontal, partindo do homem para o homem, tendo como exemplo a prática do amor ao próximo, baseado sempre nos ensinos de Jesus, que não veio para servir, para ser servido, mas para servir. Assim nós também estamos aqui para servir. Tem duas referências aqui que apoiam isso. O serviço efetuado pela cristandade deve ser, em primeiro lugar, aos que fazem parte da igreja e também estendido aos externos. A gente tem esse problema que às vezes a gente esquece, irmão, que os domésticos da fé, eles têm prioridade no serviço,
Os domésticos na fé têm prioridade no serviço, irmão. Muitas das vezes, eu sei que às vezes as próprias pessoas, os irmãos na fé, não sabem aproveitar as oportunidades, né? Muitas das vezes a gente chama um irmão para consertar alguma coisa na nossa casa, a gente chama um irmão para doar alguma coisa, e esses irmãos acabam não sabendo aproveitar essas oportunidades que estamos oferecendo, são ingratos, né, fazem de má fé, fazem alguma coisa de forma distorcida e errada, certo? Só que essas coisas, elas não podem ser razões para a gente ir contra a Bíblia. A gente primeiro sempre tem que buscar honrar e priorizar as pessoas que são nossos irmãos em Cristo, que vai para o mesmo céu que a gente, certo? Então a gente não tem que ajudar porque eles merecem ser ajudados, a gente tem que ajudar porque é o mandamento divino, é a orientação de Deus. Se nós não sabemos nos valorizar entre nós, que tipo de comunidade nós somos? Então, apesar de existir, eu sei que existe, né, muitas pessoas que não sabem valorizar a ajuda, não sabem valorizar a oportunidade, nós não devemos desistir de sempre priorizar os nossos irmãos na fé. Se você vai doar uma cesta básica, se você vai ofertar um emprego, sempre procure em primeiro lugar as pessoas que são da mesma fé, que amam e servem o mesmo Deus. E isso é indispensável e importantíssimo para nós. Certo, irmãos? Isso é uma forma de servir, né? Então, essa é a orientação da Bíblia. Base bíblica para a diaconia. No Antigo Testamento, né? No período veterotestamentário, no Antigo Testamento, o serviço espiritual era compreendido como um ato de adoração, sendo oferecido em forma de sacrifícios e rituais, pois desde os tempos mais remotos, o homem exerceu o serviço como uma forma de buscar a Deus. Através da prática do serviço, o homem considerava-se mais puro e digno de alcançar o Senhor. Podemos tomar como base o sacrifício oferecido por Abel, que foi considerado um serviço mais digno do que o de Caim. Gênesis 4, de 1 ao 7. Levando-nos a compreender que o nosso serviço não é medido apenas pela quantidade ou esforço, mas pela qualidade e integridade do coração. Serviço também era usado para se referir a escravo, sendo que um servo era mera propriedade, embora fosse possuidor de direitos de escravos, né? Então, a ideia de servir no Antigo Testamento está diretamente relacionada a serviços e rituais. Um servo podia ser qualquer pessoa entregue a alguém mais poderoso que ele. Como um mordomo, Gênesis 24:2, um soldado no exército, Jeremias 52:8, um oficial da corte real, segundo Samuel, capítulo 8, ou um rei, segundo a Reis 17. Um servo dependia do seu senhor, pois este o protegia, né? Então, ser dono de um escravo não era apenas ter o direito sobre o escravo, né? Mas tinha a responsabilidade de protegê-lo, de alimentá-lo, de sustentá-lo, de cuidá-lo. Entendendo, irmãos, que naquela época a ideia de escravidão não é a recente que nós temos, né? Que ocorreu no mundo com a invasão da Europa nos outros continentes. Não é esse tipo de escravidão que existia, né? Antigamente, a escravidão ela se dava por poderio e tinha uma relação de cuidado, né? Então, tanto que existiam muitas pessoas que, para se livrar de dívidas, elas se vendiam como escravos, né? Aí elas pagavam as dívidas dela. E aí, por que elas faziam isso? Porque elas sabiam que iam ser alimentadas, iam ser cuidadas, iam ter casa para morar. As contas não eram elas que iam pagar, eram seus donos, mas em contrapartida era um escravo, né? Então tudo que ela produzia não era dela, era do seu dono. E inclusive no Novo Testamento, que você vai estudar isso em sociologia bíblica, que muitas pessoas, para não morrer de fome, né, elas se vendiam a pessoas ricas para poder trabalhar no campo e serem alimentadas e terem que vestir, para não morrerem de fome, certo? Vamos lá, base bíblica para diaconia no Novo Testamento. Deixa eu ver se eu boto aqui. Para que possamos compreender a diaconia no Novo Testamento, devemos entender que, em contraste com o Antigo, um servo de Jesus Cristo também pode ser encarado como um servo da comunidade, né? Não adianta eu dizer que eu sou servo de Cristo, irmão.
Eu sou servo de Cristo quando eu sirvo a igreja. É indissociável. Não existe porta para dialogar essa possibilidade. Eu sou servo de Cristo quando eu sirvo a igreja. Se eu não sirvo a igreja, eu não sou servo de Cristo. A gente tem referências Mateus 10, 43 a 44, 2 Coríntios 4, 5. E não apenas como um servo de Deus, dissociando-se daquela ideia de serviço como ato de buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus não é servir a Deus, né? Mas paradoxalmente correlacionado o serviço com liturgia, né? Da igreja, dos irmãos, das pessoas. Somos mordomos do Senhor. E essa aqui é a ideia de servo, tá, irmão? Essa é a ideia de servo. Somos mordomos. Significa cuidar dos bens de outrem, ou seja, o teu carro, a tua casa, a tua família, a tua igreja, nada é teu, é tudo de Deus. Você tem a responsabilidade de administrar aqui na terra. No Antigo Testamento, o serviço era considerado uma prática de buscar por espiritualidade. Já, paradoxalmente, no Novo Testamento, a ideia de serviço é uma forma de manifestação de nossa espiritualidade, ou seja, não é apenas buscar Deus, é manifestar o que se recebeu de Deus. Porque nada do que você recebe, irmão, é só para você. Tudo que você recebe é para você, para sua família e para os seus irmãos em Cristo e para a humanidade. De alguma maneira precisa ser. Pois não servimos para ser espirituais, mas servimos porque somos espirituais. Chegamos à conclusão de que todo serviço que efetuamos, na verdade, é manifestação da misericórdia divina em nossas vidas. Quando um pregador assume uma tribuna para explanar a sua prédica, a sua pregação, ou um músico afina seu instrumento para tocá-lo, o que fará a diferença é a misericórdia de Deus na sua vida, permitindo que, através da sua unção, a vida de ouvintes sejam marcada. Deu para entender, irmão? Tudo que você faz, se você toca, se você ora, se você canta, tudo que você faz, faz para a glória de Deus. E se não o faz dessa maneira, então tá errado, irmão. Precisa ser orientado corretamente, porque está fazendo errado. No tocante ao serviço da liturgia, né, que já é mais as questões do culto. Para compreenderem-se as tarefas diaconais mencionadas no Novo Testamento e na tradição, torna-se necessário fazer-se uma distinção entre as palavras liturgia e diaconia, pois ambas significam serviço. A diferença entre estes termos consiste que liturgia é o serviço a Deus, o mesmo que um ritual ou um ato de adoração. Já diaconia pode ser definido como o exercício do serviço ao próximo, sendo que a ligação entre as duas cumpre os dois grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Você só serve o seu irmão se você amar a Deus acima de todas as coisas, porque quem está te mandando servir o seu irmão é Deus, e se você o ama, você o obedece, certo? E não tem como você amar a Deus acima de todas as coisas sem servir ao seu irmão, porque se você o ama, você serve o seu irmão, né? Não tem para onde a gente correr, né, irmãos? O ministério da igreja é representado como uma ideia original na qual a liturgia e a diaconia completam-se uma a outra como diferentes formas de serviço. Seguindo aqui. O serviço deve expressar nossa espiritualidade. Como a gente falou anteriormente, a gente não serve para se tornar espiritual. A gente serve porque já é espiritual. Recebemos a transformação pelo caráter e pela obra de Cristo em nós. E isso nos fez espirituais. E como espirituais, então praticamos o que recebemos de Cristo.
As pessoas que servem ao Senhor, motivadas pelo Espírito Santo, fazem por vezes o que os outros fazem simplesmente por motivos humanitários, pois, sem dúvida, o poder espiritual resulta num serviço cristão mais eficaz, para que em tudo Deus seja glorificado por intermédio de Jesus Cristo. Conta a história que um determinado hospital, certo visitante, observava como uma enfermeira missionária tratava e levava com carinho as chagas asquerosas de seus doentes e exclamou: eu não faria esse trabalho nem por $1 milhão. Imediatamente, a missionária respondeu: tampouco eu também não faria por $1 milhão, mas faço por amor a Cristo, né? Então, trazendo essa compreensão, né, irmãos? Que o que a gente faz por nossos irmãos, por nossos semelhantes, a gente não faz porque a gente vai ganhar alguma coisa, particularmente falando, né, irmãos? A gente só faz porque recebemos a missão de Cristo para fazê-lo. Então, precisamos ter essa compreensão de que o que a gente faz no reino de Deus, a gente não faz para receber benefícios humanos. A gente faz porque é o mandamento de Jesus para a nossa vida. A diaconia, irmãos, é uma responsabilidade que o cristão tem, que o servo de Deus tem. Amém? Serviço espiritual e teofilia, né? Vamos trabalhar um pouco a ideia de teofilia para a gente entender isso, né? No Antigo Testamento, os homens exerciam o serviço como prática de busca por espiritualidade, ou seja, eles vão buscar fazer aquilo porque eles querem receber, né, um relacionamento com Deus, querem receber algo da parte de Deus. No Novo Testamento, isso não vai existir, meu irmão. No Novo Testamento, o que a gente faz, o que a gente busca, faz e busca por amor a Cristo, puramente por causa disso. Porque não vamos receber de Cristo, a gente recebeu de Cristo. Essa é a diferença. Paradoxalmente, no Novo Testamento, o serviço passou a não ser mais encarado como uma busca de Deus, mas como uma consequência da nossa espiritualidade, através da diaconia ou serviço espiritual. Com isso, devemos exercer nosso serviço não para sermos espirituais, mas exercemos o nosso serviço porque somos espirituais. Infelizmente, muitos se julgam espirituais pelo ativismo que exercem. Na obra, paradoxalmente, nossa espiritualidade não deve ser medida pelo ativismo, né? Não é o quanto eu faço, porque eu posso fazer muito e com a motivação errada. Para que possamos exercer uma espiritualidade autêntica, devemos nos voltar primeiramente para o nosso interior, através da prática do silêncio, que nos ensinará a ouvir a Deus. Aquietai-vos e sabereis que sou Deus. Através de um conhecimento correto de Deus, iremos produzir a teofilia, que no original grego significa ser amigo de Deus. Pois espiritualidade é expressa no quanto o Senhor domina em mim. Então, o que me faz ser uma pessoa espiritual, irmão? É o quanto eu falo línguas? É o quanto eu prego? É o quanto eu sou importante na igreja? O que me faz ser espiritual, irmão? Sabe o que me faz ser espiritual? É o quanto eu obedeço à vontade e ao mandamento divino. Não importa, irmãos, o quanto eu faça na obra de Deus, se eu faço pela motivação errada, não é para Deus que eu estou fazendo, irmão. Se eu faço pela razão errada, Deus não está recebendo aquilo que eu estou fazendo, irmão. Deus só vai receber o que eu estou fazendo quando o meu coração está no lugar certo,
Quando o meu coração está no lugar certo, quando a minha motivação está no lugar certo, então Deus recebe a minha oferta, o meu louvor, o meu culto, porque eu estou sendo motivado corretamente. Mais uma vez a gente reitera, irmãos, a intenção do nosso coração faz toda a diferença, irmão. A intenção, o que nosso coração pensa, o que está na nossa mente. Isso, irmão, pode fazer com que eu seja aceito ou rejeitado. E na diaconia isso não é diferente. Né? Caim fez, irmão. Caim fez. Caim sacrificou. Nós conhecemos muito aquela palavra que fala sobre o sacrifício de tolo. Mas o que é o sacrifício de tolo, irmão? Eu vou dizer para você, o sacrifício de tolo é o que o Caim fez. Ele sacrificou, irmão. Mas não precisava sacrificar, meu querido. Ele não precisava sacrificar. O que ele precisava era obedecer. Ele tinha que fazer pela razão certa, não pela razão errada. Então não adianta, irmão, a pessoa achar que ela é mais espiritual do que as outras pessoas porque ela ora mais, porque ela lê mais a Bíblia, porque ela jejua mais, porque ela evangeliza mais. Só o fato dela achar que ela é mais espiritual do que os outros já mostra que ela não é espiritual. É forte. Porque a humildade, irmão, ela faz parte da espiritualidade. Se você não é humilde, você não é espiritual, irmão. A verdade é essa. Se você não tem a humildade, então você não é espiritual. Porque se você for espiritual, você é humilde. Você é humilde. Amém? É pesado. Diaconia, expressão do ofício do Cristo servo. O título de diácono refere-se ao ofício do serviço voluntário, que envolve áreas como a visitação domiciliar e tarefas voltadas para o serviço como assistente dos ministros, né? Tá à disposição da obra. E há uma herança do judaísmo. É uma herança do judaísmo, pois toda a sinagoga contava com 3 diáconos, que em hebraico significa parnasis. Parnasim. Este ofício foi citado primeiramente para que estes viessem à mesa e distribuíssem a alimentação entre as viúvas dos helenistas, né? Então a ideia de diácono, irmão, ela já existia, não como a nossa, não como a gente pensa no dia de hoje, mas de alguma maneira ela existia, a ideia do diácono. E ela se fortalece pela cristandade e cria a sua própria forma de se estabelecer por meio do cristianismo, certo? Mas o que a gente precisa entender, irmão, título de diácono, a gente não está falando mais do ministério, né? Estamos falando do cargo, do título de diácono. Ele precisa ser relevante. Vou reiterar para os meus irmãos. O título de diácono, ele precisa ser relevante. Nós temos um diaconato, não é mais uma diaconia, é um diaconato, né? São as pessoas que foram separadas para serem diáconos. Que é uma diaconia, irmãos, sem relevância. Sem relevância, me perdoe. Irmão, olha para Atos 6. Quantas pessoas são separadas para diáconos em Atos 6? 7 pessoas. E o que essas 7 pessoas fizeram? Agora eu te pergunto, quantos diáconos temos na igreja de Florianópolis, irmão? Não sei, 200, 300 diáconos, 400 diáconos? Como que a gente ainda não ganhou Florianópolis? 7 diáconos ganharam cidades inteiras. E 300 diáconos não ganham uma cidade. O que a gente reflete isso? Tem alguma coisa de errado na nossa diaconia, irmão. Ela perdeu a sua relevância. Parece que hoje em dia ser diácono não é uma coisa importante. Não, eu vou ser importante quando eu vou ser pastor. Isso tá errado, irmão. Tá errado. A diaconia, ela precisa ser relevante. Os diáconos na Assembleia de Deus,
eles precisam, irmão, ter essa ideia de que a obra de Deus feita pelos diáconos, ela é indispensável. Os diáconos são importantes. Ser diácono é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Muito grande. Então a gente precisa pensar, tanto quem é diácono precisa ter esse olhar, irmão, de um olhar de responsabilidade, de importância, de significativa. O diaconato precisa ser significativo, precisa fazer diferença, irmão. Se uma igreja tem 4 diáconos, e essa igreja com 4 diáconos, ela tem um crescimento de 10%, e depois essa igreja separa mais 4, agora são 8 diáconos. Irmão, o crescimento dessa igreja não pode ser menos de 20. Eu já acho pouco. Tem que ser mais. E a gente tem que ter essa ideia, esse pensamento, irmão. Se 4 diáconos faz uma igreja crescer, irmão, 10%, escute o que eu tô falando. Escute em nome de Jesus. 8 diáconos tem que fazer 40%, 80%. Porque um diácono tem que fazer diferença, irmão, onde ele está. Um diácono, ele precisa ter essa graça, essa sabedoria, esse relacionamento com Deus, de que a presença dele, o serviço dele na igreja, impacta a igreja. Ele tá ou não tá presente, faz diferença. A gente precisa voltar para um diaconato como o diaconato da Bíblia, que tem essa característica. A diaconia na Bíblia, irmão, ela tem essa característica. A presença do diácono faz diferença na igreja. O diaconato da Assembleia de Deus precisa ser relevante, precisa ser impactante na sua rua, no seu bairro, na sua congregação. Fazer diferença, em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Né? Ele vai dar o relato aqui da diaconia, como surgiu, né? Aquela intriga lá, que as irmãs não estavam recebendo o alimento adequadamente. E então eles vão solicitar que isso seja resolvido, certo? E para isso ser resolvido, eles vão colocar, então, essas pessoas separadas para fazer essa diferença. Olha só o que eu tô falando, né? Havia um problema na igreja. E 7 homens são separados para resolver esse problema. Essa é a função do diácono, irmão, é resolver problema. A presença dos diáconos, dos 7 primeiros diáconos separados pela igreja de Cristo, traz solução, traz diferença, traz conforto, traz alimento, traz qualidade de vida para os irmãos. Essa é a função do diácono da igreja, na Assembleia de Deus, da cristandade. O diácono da cristandade, da Assembleia de Deus, eles precisam trazer conforto para o corpo, para a obra de Deus, precisa trazer suporte, equilíbrio, precisa trazer vida. Meu Deus. Aí ele vai falar aqui, irmãos, né? Característica para ser um diácono. Aqui, diz que tem que ter 10 anos de cristão para ser diácono? Não. Tem uma orientação que ele não pode ser neófito, ou seja, novo na fé. Mas os apóstolos se tornaram apóstolos com 3 anos de fé. O que realmente um diácono precisa ter? Aqui, ó. Ser um homem de boa reputação. Ou seja, ter o testemunho dos de fora e dos de dentro. A igreja saber que aquele homem é uma pessoa responsável, crente, mas as pessoas de fora da igreja também. Ah, aquele homem ali, aquele ali, aquele crente ali, aquele crente é crente. aquele pastor ali, aquele pastor é uma pessoa séria, uma pessoa responsável, isso é reputação. Certo? Ser cheio do Espírito Santo. Como que você vai fazer a obra de Deus sem ter Deus presente na obra? Não faz sentido, né, irmão? Não se aplica. Se você quer fazer a obra de Deus,
você tem que ter Deus presente na sua vida. E isso é ser cheio do Espírito Santo. Se você está ali para fazer o que Deus te manda, e ser cheio do Espírito Santo é ser obediente ao Espírito Santo, então é necessário, meu querido, para realizar a obra de Deus, para ser diácono, para ser uma pessoa que abençoa a igreja, é necessário você ser cheio do Espírito Santo. A obra de Deus deve ser feita na plenitude do Espírito, Efésios 5,18. E para ser cheio do Espírito é necessário que em nossas vidas se produzam os atributos do fruto do Espírito, pois a verdadeira santificação é a manifestação em nossas vidas através deste precioso fruto que apresenta cada área que o Senhor deseja dominar em nossas vidas. Então, sem o fruto do Espírito Santo não tem espiritualidade. Sem o fruto do Espírito Santo, irmão, não tem obra de Deus. Se a gente tentar fazer a obra de Deus sem o fruto do Espírito Santo, a gente vai atrapalhar quem já está fazendo. Ser cheio de sabedoria. Qual é a diferença de ser cheio do Espírito e de ser cheio da sabedoria? Se a sabedoria vem do Espírito. É que, irmãos, deixa eu explicar para você. Ser cheio do Espírito está relacionado ao quanto você obedece a Deus. Isso é ser cheio do Espírito, é você ser obediente a Deus. E ser cheio da sabedoria é o quanto você sabe resolver os problemas práticos da vida. E você, como diácono, vai lidar com pessoas, com problemas. Então você precisa de sabedoria. Você precisa saber aconselhar. Você precisa saber lidar com as pessoas. Sem essa característica, irmão, a gente vai ter um problema. Como que você vai ajudar as pessoas a resolverem os problemas delas se você não sabe auxiliar elas, se você não sabe orientar? Então, é preciso que a gente tenha essa capacidade, irmão, de saber educar, de saber orientar, de saber resolver os nossos problemas e ajudar as outras pessoas a resolverem os problemas delas. É necessário essa capacidade. A verdadeira sabedoria vem do alto, Tiago diz, né? Constituindo-se naquilo que fazemos com perfeição, pois significa a aplicação correta de um arsenal de conhecimentos. Não basta apenas saber das coisas, você precisa saber como aplicar elas na sua vida e na vida das outras pessoas. Podemos considerar neste requisito a sabedoria adquirida pelo conhecimento da palavra, pois a fonte da verdadeira sabedoria é a palavra, ou o próprio Deus. Pelos teus mandamentos alcançarei entendimento, pelo que aborreci todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Certo? Então vamos já caminhando, né, para o final da nossa aula. Nós temos aqui o cargo de diácono. Né? Vamos trabalhar essa ideia, meus irmãos? O cargo do diácono. O que a Bíblia vai nos orientar a respeito disso, né? Do cargo. Ok. Nos 3 primeiros séculos, até 299 depois de Cristo, né? O diácono era encarado como um ofício permanente e quem era consagrado a esta função iria exercê-la permanentemente, sempre se baseando nos ensinos de Cristo servo. Ou seja, se você fosse consagrado a diácono, era uma consagração permanente, você não mudava. Se você era diácono, você ia continuar sendo diácono permanentemente. Não era possível a mudança, né, desse ofício. Era continuamente o mesmo ofício para sua vida toda. Foi separado a diácono, vai ser diácono para sempre. Aí ele vai dizer aqui o seguinte, ó. Já quem era do presbitério iria desenvolver o seu ministério nessa posição durante toda a sua carreira ministerial, baseando sempre em Cristo como ensinador e pregador. Ou seja, não eram títulos permanentes, né, irmão? Eram cargos fixos.
Você ia desenvolver seu ministério daí. Diácono era diácono e presbítero era presbítero, né? Compreendendo que etimologicamente as palavras elas vão trazer ideias e conceitos diferentes, né, irmãos? Porque o diácono, que é servo, não diz que depende de alguma idade para ele. Já presbítero, quer dizer, anciãos, aquelas pessoas mais experientes da vida, né? De idade também, né? A experiência vem com a idade. Então, essa é a ideia. Mas a etimologia não se aplica nos dias atuais, porque hoje em dia nós temos pessoas que são jovens e já exercem o cargo de diácono, né? Porque hoje em dia existe uma carreira. Antigamente eram cargos fixos. Hoje em dia não se pensa mais dessa maneira, né? Então é um planejamento. Você, primeiramente, auxiliar, né? No início do seu ministério, você vai ser um auxiliar. E na medida em que você vai se desenvolvendo, você vai para um presbitério, porque você, um diaconato, porque você mostrou ser uma pessoa útil, uma pessoa de caráter ilibado, você tem as características necessárias, e em seguida desse processo, então, é que você iria e se tornaria um presbítero e um pastor, de acordo com o plano que Deus tem para a vida de cada um, certo, irmãos? Hoje em dia é dessa maneira, né? Paradoxalmente, a partir do 5º século, o diácono passou a ser visto mais como um cargo transitório, né? Ou um pré-requisito para o ministério de presbítero. Ou seja, como que você vai ser um presbítero, que é uma pessoa experiente, se você não passou por um diaconato? Então, antes de você ser um presbítero, você primeiro precisa servir. Você vai ensinar, mas antes de ensinar, você precisa praticar aquilo que você vai ensinar. É mais ou menos essa a ideia. Diante do exposto, devemos refletir: será que o exercício do diácono tem sido encarado como a celebração de Cristo servo? Na vida de quem o possui, ou tem sido visto apenas como um meio de chegar a cargos mais elevados? Será que eu sou um diácono porque eu quero servir? Ou será que eu sou um diácono porque um dia pretendo ser um presbítero, um pastor, alguma coisa? Não podemos negar que em nossas comunidades evangélicas essa forma de administração ocupa um lugar de pouco destaque, mas certamente diante de Deus este trabalho é de suma importância, como nos ensina Tiago, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo em sua Epístola Universal, a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta: visitar órfãos e as viúvas em suas tribulações, que é basicamente, irmãos, a função do diácono. O objetivo, o trabalho do diácono era esse. Era servir, né, as pessoas que estavam ali dentro desse aspecto. Amém? Nossa intenção tem que ser sempre a intenção de serviço, né, de servir ao reino. Exemplos bíblicos para a gente encerrar, já estamos encerrando já a nossa aula, 48 minutos, né? Exemplos bíblicos do serviço diaconal do Novo Testamento. Primeiro é Febe, Romanos capítulo 16, versículo 1, chamada para servir na igreja de Cencreia. Febe foi a primeira mulher na Bíblia a exercer o ofício diaconal, como uma anfitriã da igreja local. Colocava a sua casa à disposição para o culto e, consequentemente, convidava os membros para a sua mesa, exercendo assim a sua diaconia, voltado para o auxílio, a liderança local e a hospitalidade. Irmão, o diácono ele precisa ser hospitaleiro, irmão. Eu sei que atualmente a ideia de hospitalidade, né, de ser uma pessoa hospitaleira, ela tem sido muito questionada e criticada. Tem muitas pessoas que não entendem o que é ser uma pessoa hospitaleira. Elas simplesmente acham que ser diácono é sentar no cargo, é sentar num púlpito, né? Eu sou diácono, eu sento no púlpito. E essa, irmão, não é a ideia de diaconia, tá, irmãos?
A ideia de diaconia está relacionado a isso, a hospitalidade. O diácono é aquela pessoa que visita pessoas, que ora por pessoas, que prega, que ensina, né? E que recebe. Quem é o diácono, irmão? O diácono tem que ser aquela pessoa, tô passando uma tribulação, uma luta, eu preciso de conselho, eu preciso de orientação, eu vou na casa do irmão fulano diácono. Ele é cheio do Espírito, ele tem sabedoria, ele sabe aconselhar, ele ora e Deus escuta. Esse é o diácono, certo? Hospitalidade, né? É a casa onde as pessoas sabem que ao chegar vai receber, vai ter oração, vai ter palavra. Essa é a casa do diácono, tem que ser. A igreja de Filipos, né? Filipenses 1. Ao escrever a epístola aos Filipenses, o apóstolo Paulo tinha em mente agradecer pelas dádivas recebidas dessa igreja. É uma igreja diaconal, né, irmão? Que servia, que se preocupava com a necessidade do apóstolo. Direcionando a sua epístola aos bispos, que eram os líderes da igreja, e aos diáconos, que eram os provedores das coletas e do serviço ao próximo, né? Então é relevante, aquela ideia, os diáconos eram relevantes, os diáconos precisam ser relevantes. Igreja de Éfeso, 1 Timóteo capítulo 3, verso 8 ao 13. Neste contexto, o apóstolo Paulo procura apresentar os requisitos para as pessoas que na igreja em Éfeso seriam separadas para o ofício de diácono, sendo que com o seu trabalho iriam expressar o Cristo servo, né? Então, tem requisito, né, irmão? Tem demanda. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer maneira. A gente precisa entender que a nossa diaconia, ela precisa ser relevante e expressar o caráter de Cristo. Caso contrário, irmão, nós teremos um problema. Se não servirmos corretamente, se não realizarmos a obra de Deus com seriedade, cumprindo os requisitos, né, a gente vai ter um problema com o dono da obra. Então, em se falar de diaconia, de diaconato, a gente precisa ter essas considerações. A gente tem que tirar da nossa mente que o diaconato é um cargo inferior ao presbitério. Não tem que ser assim na nossa vida, irmão. Quando a gente pensar em diaconato, a gente tem que pensar, irmãos, no quanto um diácono pode ser importante e pode impactar e mudar a vida das pessoas. E a gente tem que ter esse desejo no coração de realizar essa obra. Amém, meu querido? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos orar para agradecer, Pai. Obrigado por nos fazer pensar sobre a importância e a relevância do diaconato. Nos ajuda a levar isso de forma mais séria e a te glorificar com o nosso serviço. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, irmão.